Fala galera, paz do Senhor Jesus, que bom ter você aqui comigo para mais uma videoaula da EBD, Escola Bíblica Dominical. Se você já é de casa, é uma alegria tê-lo novamente. E se você é novo por aqui, eu sou Micael Henrique e juntos, semanalmente, nós aprendemos a Palavra de Deus nas videoaulas da Escola Bíblica Dominical, adultos e também dos jovens, além das videoaulas dos cursos teológicos. Seja muito bem-vindo, fique à vontade para maratonar os vídeos, aproveitar tudo aquilo que nós temos produzido para a glória de Deus, crescimento e edificação da Igreja do Senhor Jesus nessa terra. Além disso, quero convidar você a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e lembrar sempre de curtir os vídeos, compartilhar e deixar os seus comentários, porque isso nos ajuda muito na produção aqui desses conteúdos. Turma abençoada da Escola Bíblica Dominical, olha só, nós estamos aí na lição 2, conforme está na descrição e na thumb, na capa desse vídeo, nós estamos aprendendo essa revista maravilhosa em defesa da fé cristã. E na lição 1 nós já falamos quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Professor Micael, eu não vi essa aula. Link na descrição. Ao término da aula 1, você corre lá para assistir a aula 2. Vigia, não deixe de assistir, hein? Agora, a proposta de hoje, a aula de número 2, ela traz por título Somos Cristãos. Pessoal, olha só, somos cristãos. Nós sabemos que o termo cristãos, conforme aparece nas Escrituras, diz respeito a pequenos cristos, discípulos de Cristos, seguidores de Jesus Cristo. Logo, nós precisamos tomar cuidado para não transformar o cristianismo apenas a um sistema religioso. E essa é a proposta da aula de hoje, que nós enxerguemos, com base nas Escrituras, na Palavra de Deus, a fé cristã como um relacionamento pessoal com Cristo. Por que isso, professor Micael? Porque o centro do cristianismo se chama Cristo. O centro da nossa fé é Jesus Cristo. Logo, o nosso relacionamento com Cristo é o que resume ou é a causa e efeito principal da nossa fé. É algo diferente daquilo que era a fé, por exemplo, meus irmãos, do judaísmo. Por quê? Porque o judaísmo, a fé dos judeus, ela estava diretamente ligada à lei. Haja vista que Deus deu a lei para o povo, porém, Jesus foi categórico em Mateus 7, dizendo que veio cumprir a lei. Logo, uma vez que Jesus cumpriu a lei, e o que é cumprir? É terminar. Cumprir é concluir. Cumprir é trazer o total êxito. Então Jesus veio, cumpriu a lei e agora o cristianismo, a vida cristã, não deve ser mais pautada na lei, na Torá, nos preceitos de Deus. Não. Agora, o cristão que tem um relacionamento com Cristo, agora a sua fé e a sua crença, ela está diretamente ligada com o Evangelho,
que são as boas novas, com a graça de Deus e, sobretudo, em um relacionamento com o Espírito Santo, que é o que o apóstolo Paulo coloca em Gálatas 5. Que se nós formos cheios do Espírito Santo, nós não somos dependentes da lei. E aí nós vamos para o texto-chave dessa aula, que é o texto bíblico de Atos 15, versículo 19, e olha o que a Bíblia descreve. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles quem? Os gentios que se converteram, não se deve perturbar eles. Por que não se deve perturbar? O que está acontecendo? Os cristãos que vinham do judaísmo estavam querendo forçar os cristãos gentios, não judeus, a guardar o sábado, a circuncisão, a se abster de comer a carne de porco, por exemplo. E os primeiros apóstolos entendem que esses preceitos ritualísticos, cerimonialísticos, alimentares da lei não se aplicava aos cristãos, aos gentios, apenas aqueles que seguiam o judaísmo. E é diante disso que a lição traz para nós o texto bíblico de Gálatas 2, versículos 1 a 9 e também o versículo 14. Qual que é a ideia do apóstolo Paulo aqui? Paulo apresenta, por exemplo, Tito. Tito, a Bíblia fala, ele era grego e se converteu, e ele não precisou circuncidar. Ah, irmão Micael, e o Timóteo, que a Bíblia diz que circuncidou, até Paulo orientou que ele fosse aí circuncidado, teve uma situação que envolve Timóteo nisso. Mas por quê, gente? Porque Timóteo era judeu. Grave isso, você professor precisa levar isso para a sua turma, você aluno precisa registrar isso. Pegue a dica do professor. O apóstolo Paulo só aceitou os preceitos da lei no tempo da graça e os praticou quando ele percebia que isso ia impedir a pregação do evangelho. Perceba, ele quer ganhar aqueles judeus para Jesus. Ah, Paulo, mas os judeus só se reúnem de sábado na sinagoga. O que ele fazia estrategicamente? Ele ia no sábado pregar para os judeus na sinagoga. Logo, ele está cumprindo ritos do judaísmo com o objetivo de evangelizar os judeus. E não porque Paulo continuou seguindo os preceitos da lei, nada disso. Aí nós precisamos aqui entender qual é a heresia, qual é o falso ensino que Paulo está combatendo. O apóstolo Paulo, ele está indo aí, turma, na contramão, da tendência. Escreva aí embaixo para você não esquecer. Tendência judaizante. Irmão Micael, isso acontece, é um perigo que a igreja corre hoje? Infelizmente sim. Porque existem muitos movimentos falsamente vestidos de cristianismo, ensinando que para ser salvo, o cristão, mesmo tendo nascido de novo, sendo cheio do Espírito Santo, ele precisa cumprir os ritos da lei, as ordenanças da lei. Gente, isso é extremamente perigoso. Agora, vamos pensar um pouco aqui. Se nós falarmos do Novo Testamento, é aceitável esse desafio que a igreja estava enfrentando de romper as barreiras com o judaísmo. Por quê? Porque a maioria dos novos convertidos vinham da fé judaica. Os apóstolos
eram judeus. O apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, que tinha tudo para ser um judaizante na igreja, até ele entendeu que a igreja é a igreja e Israel é Israel. São povos distintos diante dos olhares divinos. Então perceba, se tinha alguém que deveria querer judaizar os cristãos, era Paulo. E Paulo faz o contrário, ele quer quebrar essa ideia, dizendo que o cristão ele vai viver o evangelho, as boas novas, mediante a graça de Deus, o favor imerecido, para que ninguém se glorie, mas para que toda a glória seja dada a Cristo. E mediante isso, um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Então, qual que é o desafio? Eles viviam esse período do judaísmo muito próximo do Novo Testamento. A pergunta que eu te faço é, e hoje? Turma, o Apocalipse, ele foi escrito por volta, ou o Novo Testamento ele é terminado, por volta do ano 90 da era cristã. Já são quase 2000 anos de história da igreja, considerando que Cristo ascendeu aos céus por volta do ano 29 e 30 da era cristã. Qual é o objetivo de muitos líderes querer trazer os preceitos da lei, não coma isso, não coma aquilo, não beba aquilo, para o tempo que nós vivemos, para o período da graça de Deus? E sabe o que nós percebemos, turma? Você e eu precisamos ter muito cuidado com essa tendência judaizante. Por quê? Porque isso aqui, diz respeito, essa tendência judaizante, ela diz muito respeito, ao legalismo. Escreve aí embaixo nos comentários, eu preciso ter cuidado com o legalismo. E o que é que o legalismo, ele ensina, ele traz? O pecado que Lúcifer cometeu. O tipo de pecado religioso. Opa! Deixa o professor consertar aqui, pessoal. É o tipo de pecado, turma, que talvez seja pior que os pecados imorais. É o pecado religioso, é a síndrome de Lúcifer. Olha, eu sou bom diante de Deus. Eu não cometo esses pecados, eu não cometo essas falhas, esse tipo de coisa eu não faço. Olha, orações eu faço, jejuns é o que eu faço, votos e propósitos é o que eu faço. É o sábado eu guardo, o porco eu não como. E de que vale todos esses preceitos da lei se não for vivida uma vida do verdadeiro evangelho diante da graça de Deus em comunhão com o Espírito Santo? E o pecado religioso, ele é complicado porque enquanto os pecados imorais fazem o ser humano que tem um pingo de consciência se sentir mal, haja vista que a pessoa se sente acusada, se sente para baixo quando comete pecados imorais. Agora, o pecado religioso, ele é algo que alimenta o nosso orgulho, o nosso ego, o nosso eu. E aí nós nos sentimos bons, nós nos sentimos crentes, nós nos sentimos muito fiéis, nós nos sentimos, nossa, nós somos os melhores da igreja. E é isso aqui, é essa heresia que o apóstolo Paulo está combatendo. É essa heresia que o Novo Testamento quer jogar por terra. A tendência judaizante,
A ideia de uma fé, de uma religião voltada às obras, e eu não estou dizendo que as boas obras devem ser ignoradas, nada disso, mas o que Paulo coloca é que nós fazemos as boas obras por termos sido alcançados por Jesus. Nós não devemos fazer as boas obras para cumprir a lei ou para ser salvos. Nós fazemos as boas obras porque nós somos a igreja de Cristo, os salvos em Cristo. Perceba, quando nós entendemos isso, o eu é quebrado. Quando nós entendemos isso, a nossa jactância, o nosso orgulho, a nossa religião toda, ela faz assim, ó. Ela é despedaçada. É por isso que o cristianismo não é sobre o que nós fazemos ou deixamos de fazer, é sobre o que Cristo fez por nós. Escreve isso aí nos comentários. O cristianismo não é sobre o que eu faço ou deixo de fazer. O cristianismo é sobre o que Cristo fez por nós e em cada um de nós. Certo, pessoal? Perceba aqui, vou concluir a aula. Um outro ponto é que essa tendência judaizante, ela está se infiltrando cada vez mais nas igrejas, sobretudo no movimento neopentecostal, que não tem compromisso com as escrituras, não tem compromisso com o pentecostalismo clássico, que prega o genuíno evangelho, dizendo que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e breve voltará. O pentecostalismo clássico tem essa quádrupla mensagem, enquanto o neopentecostalismo coloca o quê? Você não cumpriu o Yom Kippur esse ano? Eu tenho uma aula do curso teológico sobre a carta de Paulo aos Gálatas, e eu vou deixar aqui na descrição para você assistir depois dessa, para você entender. O último ponto da aula sobre os Gálatas eu falo sobre isso, e tem imagem para você ver. Igrejas que os pastores se vestem de sacerdote, de sumo sacerdote. Os obreiros se vestem de levitas. Tem a arca da aliança, olha, a presença de Deus visível. Tem o candelabro, a menorá, o candeeiro de ouro, gente. O camarada usa o talite, usa o quipá, porque assim as orações são ouvidas com mais poder. A igreja, não que seja pecado ter bandeiras, desde que guardadas as devidas proporções, mas a igreja mais parece uma sinagoga judaica do que um lugar de culto a Cristo. Perdoe a sinceridade do professor, mas o que esse pessoal está fazendo é o que Paulo falou em Gálatas, capítulo 1, versículo de número 6, ele diz: vocês estão pregando outro evangelho. E esse outro evangelho, Paulo diz, ele é anátema, ele é maldito. Vocês estão querendo obrigar os cristãos a viverem como judeus, a cumprir a lei para ser salvo. E o que é que está acontecendo aqui em Atos 15, no concílio, na primeira grande reunião em Jerusalém? O que os apóstolos estabelecem? Que vindo da lei, as únicas coisas que os gentios precisavam guardar era não se contaminar com os ídolos, não praticar idolatria, se guardar da imoralidade sexual, não comer alimentos oferecidos aos ídolos, que era um costume muito comum naquela época, e se abster do sangue, que também era uma prática voltada à idolatria. É isso que se estabelece no Concílio de Jerusalém. Se abster de moralidade sexual
de idolatria e ter um cuidado com essas práticas. É o que se estabelece na igreja primitiva para se guardar, que vinha do período da lei judaica. Aí agora, os cristãos vão viver sem lei, sem uma peia moral? Claro que não. O Evangelho nos traz uma nova vida em Cristo. A graça de Deus que nos perdoou também nos liberta do pecado. E o Espírito Santo nos enche, nos capacita a vencer o pecado. E esse tripé aqui, amados alunos, esse tripé aqui, é o que a igreja deve guardar e viver. Que Deus nos ajude. Que Deus nos guarde dessa maligna, diabólica, anátema tendência judaizante. Nós não precisamos voltar aos rudimentos da lei. Nós não precisamos retornar à tábua dos mandamentos, porque agora Cristo colocou os preceitos dentro de nós. Ah, não, Micael, mas e os preceitos divinos? Aquilo que Cristo ensinou. Gente, tudo aquilo da lei judaica que Cristo queria que nós guardássemos está reiterado no Novo Testamento. Então eu vou ignorar o Antigo? Não, existem lições preciosas, existem ensinos maravilhosos, mas nós precisamos entender que o que era pacto de Deus com Israel, era pacto de Deus com Israel. A saber, sábado, a saber, dias santos, anos, datas comemorativas. Então nós precisamos ter cuidado para que todo o orgulho, todo o eu, todo o ego, toda síndrome de Lúcifer, toda religiosidade no sentido negativo dentro de nós seja despedaçada e que Cristo viva e reine em cada um de nós. Que Deus ajude e abençoe você, a sua casa, a sua família. Lembre, não se inscreveu? Se inscreva no canal, deixe sua curtida, o seu like, os seus comentários e sai compartilhando esse vídeo para todo mundo. Valeu!